Animadinho. Pega a tua Bíblia comigo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, 18. Acharam? Sim. Tem um negócio bom com nós estamos de Bíblia, Guilherme. Só um minutinho. Até que vocês vão achando. Tema da nossa última formação, o ID na liderança. E o ID na liderança que nós vamos trabalhar aqui, ele tem dois aspectos. Você como um líder que precisa ir e que está sendo enviado, e o ID do legado que virá depois de você. Porque as coisas não podem parar em você, amém? Porque eu não sei se te contaram, se não te contaram eu vou ter que te contar. Você vai morrer. Daqui uns dias, né, seu Paulo? Não, só o outro pessoal. Uns vão demorar mais. Mas você vai morrer. E o ID na liderança inclui justamente a nossa saída missionária e aquilo que nós deixaremos como um legado, como um rastro, como uma cicatriz para aqueles que estão vindo após nós. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa manhã. Então vamos lá. Possivelmente, a respeito do ID, você já ouviu algumas vezes, mas eu tenho alguns pontos específicos a tratar com vocês no ID dentro da nossa liderança. Porque o mandato de nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, ele não é meramente um convite ilustrativo, é uma ordem de movimento que define o papel do líder. Perceba, uma ordem de movimento. Liderança é movimento. Nós precisamos compreender que o chamado que nós temos em Deus, em guiar, direcionar pessoas, ele é extremamente movimentado, é acelerado, exige de nós uma atenção em quê? Naquilo que Deus está fazendo. Mas quando nós vamos tratar a realidade do ID, nós temos uma liderança, nós podemos separar em dois aspectos. A liderança geográfica do ID versus uma liderança de coração, de sangue no zóio mesmo. Liderança geográfica é quando eu assumo uma posição apenas de lugar. Apenas de lugar. Eu tenho um lugar. Inclusive, quem estava comigo na sala de ontem, vocês vão assistir um vídeo no YouTube, né? Qual que é o nome do vídeo? Isso, ninguém anotou. Aí eu quero ver agora. Aulão do college, 5 níveis da liderança. Aí, ó, vocês que não estavam, é uma aula que eu dei há, 6 anos atrás. Tinha até cabelo. 6 anos. Você vai, ó, tá lá no YouTube da Colo de Deus, aulão do college, de colégio, college, 5 níveis da liderança. Joga aí no YouTube, é uma capa verde, vai ver, eu estou de cabelo assim, ó, falando sobre alguns artifícios dos níveis de liderança. E a liderança geográfica, que é a liderança de posição, ou seja, eu tenho um lugar, é o nível mais baixo de qualquer tipo de liderança. Vou passar para vocês assim, porque agora eu já comecei a falar, agora fala tudo. Não, porque vocês vão assistir o vídeo. Deixa eu abrir onde está esse roteiro. Quando nós falamos dos 5 níveis, só para você entender, nós temos o primeiro nível, a posição,
Ou seja, eu tenho um local de liderança apenas por um cargo, eu estou aqui, Gustavo, moderador, e ele falou que eu vou assumir os jovens. Pronto, calha a boca todo mundo, ele mandou, vocês têm que obedecer. É o primeiro nível. E isso, às vezes, tem que acontecer. Mas depois nós temos o segundo nível da liderança, que é a permissão, que é quando os seus liderados, pelo seu relacionamento com eles, ou o afeto, têm a vontade de te obedecer. Primeiro eles obedecem porque são obrigados. Depois eles têm vontade. Como você desperta a vontade neles? Relacionamento. Aí nós temos o terceiro nível, que é a produção. Eles te obedecem pelos resultados que você faz com eles, pelo retrospecto, por aquilo que você entregou, pela doação. Meu Deus, o Ministério Jovem não existia. Neto e Regiane, não é só o Neto, Regiane, né? Não é só o Neto que assumiu, Neto e Regiane assumiram os jovens. Não existia nada, eles criaram a cartilha, cara, eles colocaram a gente no DNJ da diocese, nós nunca fomos convidados, agora a gente foi para um evento estadual de jovens, por conta daquilo que eles fizeram. Então, os seus liderados fazem um retrospecto da sua liderança, e eles decidem te obedecer por aquilo que você foi produzindo, os resultados que você fez. Depois, nós temos pelo desenvolvimento, ou seja, a gratidão que os seus liderados vão ter por aquilo que você investiu nelas. Cara, eu cheguei aqui, eu não era ninguém, eu não sabia nem falar direito. Neto fez eu fazer um curso, Neto e a Regiane colocaram eu para fazer um curso de inglês. Cara, o que eles fizeram comigo, ninguém fez. O que eles viram em mim, ninguém viu. O que eles enxergaram em mim, ninguém enxergou. Eu sou grato a eles. Meu Deus, se falar mal do Neto da Regiane, eu dou uma pedrada na cabeça. Ninguém fala. Os seus liderados, eles começam a te obedecer por aquilo que você fez com eles. É um formato também de gratidão. E o último nível, que eu chamo de pináculo, um autor que eu peguei esse conteúdo, mas agora é meu, que são os seus liderados que te escutam e obedecem pela identidade que você gerou, pelo respeito daquilo que você é. Pronto. Você pode sair da função de líder, eles vão continuar te olhando por aquilo que você é. Esse é o ponto máximo. Só que nós temos um problema. Me pergunte, qual o problema, Guilherme? Você tem dois formatos de ter níveis de liderança: coletivo e individual. Eu posso ser um líder nível 5 no coletivo, mais um líder nível 1 para Maria Magda, que saiu correndo para ver Jesus no sepulcro. Eu sou nível 5 para todo mundo, mas para Maria eu sou nível 1 ainda, ela acabou de chegar. Eu sou nível 5 para todo mundo, mas para o Neto eu ainda sou nível 2. E qual que vai ser o nosso trabalho com a liderança geográfica, a nossa posição de nível 1? Entender primeiro o local a qual nós estamos, e o retorno, agora eu já posso usar a palavra, o feedback que nós estamos tendo dos nossos liderados. Guilherme, eu quero me aprofundar ainda mais. Tem um livro com esse título, 5 níveis da liderança, de John Maxwell, um dos maiores mentores norte-americanos de empresários e igrejas. O cara tem centenas de livros. Meu sonho é chegar no nível dele, assim. Eu tenho quase todos. Ele é um crânio para falar sobre liderança. Tá, eu te indico 3 livros dele para você mudar a sua cabeça. 5 níveis de liderança, o livro de ouro da liderança e liderança servidora. Se você ler esses 3, você vai me quebrar, porque vocês vão pegar todas as minhas palestras, mas vocês vão começar a desenvolver visão de liderança. Então, quando nós estamos na posição da liderança geográfica, ainda estou falando sobre ID, eu estou aqui numa posição, num lugar. Quando eu saio simplesmente da liderança geográfica e eu venho para a liderança de coração, para a liderança do envio, para a liderança que sai, eu saio de uma posição de estado e venho para uma liderança que é mais fluida, uma liderança que se movimenta. Fiz até um passinho. Uma liderança que não é parada em si, uma liderança que não é parada nas primeiras dificuldades. E os maiores problemas que nós enfrentamos com lideranças que precisam exercer o ID na sua vida e de um legado, é porque são geralmente lideranças paradas em si. Poxa vida, eu já ocupei o cargo máximo, irmão, você me respeita. Eu sou o formador geral, eu sou o coordenador, nós somos.
Os coordenadores do jovem, eu estou te ajudando, né? Você está vendo, né? Estou te ajudando, você escuta o que nós estamos te falando. Nós somos os coordenadores dos jovens, eu coordeno a música. Então nós ocupamos um lugar de estado, mas nós não podemos ficar parados nesse lugar. Guilherme, essa liderança geográfica, da posição, que as pessoas são obrigadas a me ouvir, é boa ou é ruim? É uma circunstância. Como já diria o poeta, nem melhor nem pior, apenas diferente. É uma circunstância. Todo mundo entra por ela. Ninguém entra sendo um líder nível 5. Se nós estivermos aqui, e pode colocar, sei lá, um líder lá de fora. A galera da igreja, geralmente a gente gosta. Coloca o Elon Musk para liderar a gente. Cara com uma fortuna em reais, um trilionário. Você não vai chegar obedecendo tudo o que ele fala. Ele vai começar a falar, cala a boca, você fez foguete da ré, você acha que você manda em nós? Fica quieto no seu lugar, você não entende nada de igreja não, Elon Musk. Ele vai ter que chegar e conquistar o lugar dele, independente do que ele construiu lá fora. Todo mundo entra pela posição. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? E aí nós vamos ter alguns pontos. Liderança de coração. O ID pede para que o líder saia da sua mesa, do seu local de conforto e vá ao encontro da realidade do liderado. Quando você começa a colocar liderança de coração na prática, é o local a qual nós separamos os homens dos meninos. Liderança de coração é quando nós temos a audácia de sair de trás da nossa mesa, da tela do celular e vamos para a prática. Lembra de ontem, descer ao chão de fábrica? É o momento em que nós descemos no chão de fábrica, que nós entendemos a realidade prática daquilo que nós estamos fazendo, enviando, liderando, construindo. E o líder precisa ter essa inclinação. Os liderados passam onde o líder... Isso, vocês prestaram atenção que é uma beleza. O liderado passa onde o líder passou. Lembra do termo em inglês, waymaker, fazedor de caminhos? É isso que nós somos chamados a ser. E nós não podemos perder, gente. E isso é uma graça que o Espírito Santo nos dá. Nós não podemos perder essa paixão de fazer as coisas. Independente do nosso ministério, independente do nosso temperamento, independente do nosso perfil comportamental, nós não podemos perder esse ardor, esse desejo, esse anseio, primeiro, de ser transformado e transformar as pessoas que Deus nos confiou. Um ID, ele é efetivo quando as pessoas têm segurança em quem as está direcionando. Quando nós olhamos movimentos extremistas, pega o movimento muçulmano, pega os muçulmanos, extremistas, kamikaze. Os caras têm a coragem, porque alguém mandou, de amarrar uma bomba no corpo, a entrar numa praça pública, juntar uma galera em volta e cabum! Os caras têm a coragem de sequestrar um avião e bater ele num prédio. Eles vão cumprir a função e vão morrer. Às vezes eu olho para esse tipo de liderança, e é óbvio que não me fundamento neles, mas falo, cara, um liderado, para ouvir um líder e fazer o que eles fazem é muita loucura, meu irmão. Precisa ser muito louco. E às vezes, numa proporção de via de santidade, nos falta esse mesmo desejo para com os nossos. Ainda sobre o ID, o que você fala e os seus liderados cumprem? O que você fala e eles abraçam? O que você aponta e eles vão? Se nós não nos questionarmos sobre a ida ou a não ida deles, a gente vai ficar andando em círculos e sempre reclamando. É que o pessoal não faz nada. É que o pessoal, meu Deus do céu, nossa senhora, o pessoal é chato. Meu Deus, só tem gente dormindo comigo. Um bando de zumbi. Nada de solução. Problema e andando em círculos. Não, liderança prática aí de, cara, eu quero chegar nesse lugar. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro eu vou ter que ir. Até o Paulo falava um pouco sobre, ele falou uma hora, eu lembrei sobre expectativas, onde o cara quer chegar, onde quer tocar. Quando ele perguntou onde quer tocar, sabe o que eu fiz com os meus, quando eu não era moderador da Colo de Deus, eu liderava a pregação e a missão do Rio, juntei os pregadores numa formação e falei, onde vocês querem chegar com esse estudo que vocês fazem?
leitura michuruca de Bíblia aí? Onde vocês querem chegar? Ah, não sei, tá, onde vocês querem pregar um dia? Aí o pessoal começou, não, qualquer lugar, prego na rua, no banheiro. Eu falei, não, com sinceridade, onde vocês querem pregar um dia? E como eu percebi que eles não tinham coragem, eu falei assim, ó, eu tenho um sonho ministerial, pregar na profecia do avivamento. Isso em 2017, 2018. Falei, o meu sonho como um pregador é um dia pregar na profecia do avivamento. Aí eles começaram, eu quero pregar no Geração, eu quero pregar na nossa conferência, eu quero pregar no Águas Profundas. Aí eu falei, agora nós chegamos na realidade, onde vocês querem chegar? E aí quando alguém falou, Gui, eu quero pregar na profecia igual você. Eu falei, quantas vezes você já leu a Bíblia assim, só para a gente... Não, ainda não li nenhuma. Eu falei, você é um pregador? Que não domina a sua ferramenta? Comecei a gerar isso neles, onde a gente quer chegar? Onde o nosso ID vai impactar? Cara, eu quero tocar no Aleluia um dia. Ensaiando só para evento? É só um exemplo, né? É outro ministério que faz isso. Aqui vocês ensaiam direitinho, pô. Aqui está maluco. Não, a gente um dia quer tocar no PHN, ensaiando só para evento? Eu não sei, Gustavo. Eu não confiaria em enviar um ministério assim. Aí você acha que Deus lá do céu vai falar assim, não, Maria tem boa vontade, ela não se prepara em nada. Ela acha que a vida é um Netflix, mas tem boa vontade, vou enviá-la. Bom, com a minha experiência missionária, eu nunca vi Deus fazer assim com ninguém, não. Geralmente a gente está se lascando em se preparar, não sabe se vai dar certo, de repente um dia alguém olha para Kílvia, bom nome Kílvia, bem interessante. Alguém olha para Kílvia e fala, não sei de onde Kílvia é, o que ela faz, mas estou a convidando. E a Kílvia pensa, nossa, valeu a pena ler a Bíblia 12 vezes inteirinha, saber de qual santos da igreja, me rasgar em oração esses 10 anos que ninguém soube onde eu estava. Por quê? Porque Deus sabia que o momento que Ele quisesse, Ele poderia contar com a Kílvia. Sabe o que acontece dos nossos corpos de liderados? Eles não estão se preparando. Não estão. Eu não sei com vocês, mas eu já fiz algumas análises na Colo de Deus a esse respeito. Não se preparam para chegar no local que eles querem. Não se preparam. Pregadores que não estudam, músicos que não ensaiam, intercessores que têm medo do Satanás. Meu sonho é ele tomar uma coça do capeta um dia para ver que se ele não rezar, ele vai apanhar. Então, se a gente não despertar os nossos para isso, nós não vamos ter um ID efetivo. E aí quem faz? Vai ficar se lascando a vida inteira, vai ter só ele para fazer. Eu não sei aqui, lá agora, Gustavo, eu estou rezando para um tipo, eu estou orando para vir pedreiros para o nosso vocacional. Porque vem engenheiro, arquiteto, eu vou construir uma obra, pedreiro é caro que é o diacho. Eu falei, Deus, não é possível que não vai vir nem um mestre de obra, não vai vir nem um servente, vai sobrar para nós ser o servente, mano. Eu descobri que o trem caro é pedreiro, meu irmão, pelo amor de Deus, vou trocar serviço de pedreiro em oração. Não vem. Então nos falta esse serviço prático, e sem essa vida prática nós não temos um ID efetivo. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve e nenhuma matéria de estudo é necessária. Agora eu tenho um novo sonho ministerial. Me pergunte, qual o sonho, Guilherme? O meu sonho ministerial agora é pregar no Congresso Eucarístico nos Estados Unidos. O que eu estou fazendo? Estudando inglês que nem um cachorro velho. Indo para lá, conhecendo os movimentos americanos, entendendo o que é pregar para eles, assistindo a pregação deles. Daqui a 5, 10 anos, quando você me vê na TV pregando no Congresso Eucarístico Americano, você vai falar assim, ele falou um dia, esse menino é doidinho, mano, ele falou um dia e foi mesmo, olha, você vê esse careca é loucão. É isso, sonho ministerial. Por quê? Às vezes, não acontece com você, já aconteceu comigo, de ficar acumulando profecia, acumular escuta profética, acumular direcionamento de Deus e não fazer nada na prática. Você não faz isso, graças a Deus. Eu fiz. 2021, nós fomos para um evento lá no Mato Grosso, na cidade de Mato Grosso, chamada Carapó. Eu lembro, foi eu e a Priscila para pregar e o ministério. Voltando de pandemia, não tínhamos muitos shows, era um DNJ, pregamos o dia inteiro e no final o padre chegou e falou assim, meu filho, aqui existia uma congregação de umas religiosas que fazia adoração perpétua. Eu falei, sério, padre? Ele falou, elas acabaram.
Restou uma freira que se recusou a voltar para a Europa, e ela quer conversar com você. Eu falei, o que eu fiz de errado? Eu já pensando, o que eu falei de errado? Não é possível, eu tenho que parar com essas gracinhas minhas na pregação, cara, sempre tem alguém que vai me corrigir. Aí ele falou assim, e ela é mística, Guilherme, 10 horas de adoração ao Santíssimo por dia, a mulher diferenciada. Ela chegou, primeiro ela chamou o ministério, e falou um monte de coisa com o nosso ministério, chamou a Priscila de canto, a Priscila voltou chorando, ela falou assim, eu quero falar com você, meu filho. Eu falei, não, eu já entendi, a perna chega a tremer aqui, ó. Então vamos. Daí eu fui conversar com ela num cantinho e ela, Guilherme, que maravilhoso esse movimento. Eu nunca vivi algo como eu vivi. Eu falei, chama todo mundo de novo. Eu falei, ainda bem que já acabou minha parte. Chamou todo mundo e falou assim, ó, vocês têm algo com... É desse jeito, e eu, né, vamos irmão, nós temos que jantar, estou morrendo de fome. Vocês têm algo com a presença de Deus que é incrível, nunca percam isso. E falando, ela falou, agora venha cá de novo, Guilherme. Eu falei, ai meu Deus do céu. E ela começou a falar algumas coisas sobre o meu ministério e falou assim, ó, e Deus tem algo a te direcionar, meu filho. Volta para sua casa, tira o seu passaporte, o seu visto, se empenhe em estudar inglês, porque Deus quer te levar. Eu falei, amém, irmã. Voltei para casa. Tirei meu passaporte? Não. Corri atrás do meu visto? Não. Fiz aula de inglês? Não. Se passaram 6 meses. Eu estava em casa, Gilmota me liga. Fala, meu branco, como é que você está? Eu falei, ei, meu preto, tudo bem? Nós conversa assim, não é racismo, somos amigos. Ele falou assim, Gui, estou indo para os Estados Unidos mês que vem, o Davi ia comigo, a gente teve um compromisso, o padre quer que leve mais uma pessoa, bora eu e você? Aí eu, não, bora. Aí ele falou, não, fechou, eu vou falar aqui com o pessoal para emitir sua passagem. Eu falei, Gil, eu tenho um problema, eu não tenho visto. Aí ele falou, como assim, você não tem visto, cara? Pelo amor de Deus, que responsabilidade. Daí eu escutei a freirinha falando, porque Deus quer levar você, se prepara. Eu falei, idiota, não me preparei. Cara, em 30 dias comecei a correr atrás, não, eu vou tirar esse visto. E fui lá, tirei passaporte, dei entrada no visto, por uma graça de Deus fui aprovado, mas não deu tempo de eu ir na missão com o Gil. Descobri depois que rodava-se uma carta nos Estados Unidos de proibição da Colo de Deus. Não bastava ser no Brasil, Gustavo. Eu não tinha carta só no Brasil. Eu tinha uma carta nas comunidades brasileiras americanas não recomendando a Colo de Deus. Pensa num povo que era lascado, era nós, meu irmão. E aí, né, meu visto estava lá, mas eu não estudei inglês. Não tinha tempo. Fui para os Estados Unidos. Passou um tempo, a Canção Nova, o Tiago me ligou. Gui, tem uma missão com os jovens lá, são americanos, filhos de brasileiro, bora eu e você? A gente rezou aqui e a gente queria te levar. Eu falei, bora Tiago, agora eu tenho passaporte e visto, Nations, estou aqui. Fomos, pregamos, eu fazia as minhas piadinhas, eles não entendiam, eles ouviam português, mas não sabiam ler. Quem já viu o Tiago Marcon sabe, ele é cheio de fazer dinâmicas, igual o Padre Jonas. A pregação dele, ele amarrou o papel na árvore e falou, agora vamos lá pegar as profecias. Eu falei, nossa, o Tiago fuma alguma coisa, mano, não é normal. E aí a gente lá assim, e não era o meu momento, mas eu estava junto, rezando. Aí veio um jovenzinho comigo e falou, Guilherme, você me ajuda numa coisa? Eu falei, claro. Aí ele falou, eu não sei ler em português, está tudo em português. Você pode ler para mim? Eu falei, claro. Era uma fala de São João Paulo II sobre vocação. Eu li para ele, ele olhou para mim e falou, eu não entendi. Eu li de novo, ele, não compreendi. Você pode me explicar essa fala em inglês? Eu olhei para ele, 2022, 23, agora não lembro, acho que era 23 já. Eu olhei para ele e falei, eu não sei falar inglês. Aí a irmã, porque você tem que tirar o seu passaporte, tirar o seu visto e estudar inglês. Tomei-lhe um soco na barriga assim, ó. Pá! E eu lá. Aí eu chamei a Neidinha, 23 anos de Canção Nova nos Estados Unidos. Aí a Neidinha começou a explicar para ele em inglês a frase de São João Paulo II. Esse menino chorava. E ele só agradecia, a parte de agradecer eu entendi, thank you. E ele falava, era essa a resposta que eu esperava de Deus. Sentei num cantinho, era num santuário de São José, um lugar lindo, que eles moravam perto de New Jersey. Sentei num cantinho e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não estou preparado para o que o Senhor quer fazer comigo. Me desculpa porque eu sou um irresponsável.
fiz as coisas tudo pela metade, não me preparei como devia. O Senhor me colocou na situação do preparo e eu estava despreparado. Se era uma luta contra o Satanás, eu ia apanhar de cacetada aqui agora, na frente de todo mundo, e envergonhar o Senhor. E eu chorando, num cantinho, também escondido, né? Desse tamanhozão, ficar chorando na frente das pessoas, não queria. E eu sentado, passou o tempo, sequei e voltei. Lá ainda, já mandei mensagem, porque eu tenho 2 membros da comunidade que são professoras de inglês. Já mandei mensagem, falei assim, vamos começar as minhas aulas agora. Tive que fazer, tive que dar o meu jeito. Sou fluente? Não sou fluente, mas também não morro de fome. E sem palavra de Deus esse menino não fica mais. Estão entendendo, sim ou não? Preparo. Às vezes a gente está acumulando palavra de Deus, acumulando profecia e não coloca em prática. Isso atrapalha o ID. Como que Deus vai te enviar se você não se prepara? Você não tem vergonha na sua cara. Não tem. Como que Deus vai enviar a sua comunidade se você não os prepara? Como Deus vai trazer um outro líder para você poder descansar se você não os prepara? Tem que preparar para. Um dia me perguntaram, Gui, o que você está fazendo para preparar o próximo presidente da comunidade? Pelos nossos estatutos, eu não posso apontar o próximo. Aí o que eu fiz? Fiz uma lista. Quais são as pessoas, por tempo de comunidade, que é o que prevê o nosso estatuto, que pode assumir o meu lugar? Não tenho muitos, mas tenho alguns. O que eu fiz? Eu não sentei com ele e falei assim, Maria, você é da minha turma de consagrados, você sabe que na próxima eleição você pode ser presidente também. Vem cá que eu... Não, eu não posso fazer isso. Pelos nossos estatutos eu não posso. Mas eu posso sentar com ela e falar assim, deixa eu te passar umas visões que eu tenho aqui. Para quê? Para você saber. Eu posso sentar com outro que está indo mal, e eu percebendo que a gente está olhando para um lado, como o Ministério de Governo, ele olha para o outro e fala assim, mano, vem cá, senta aqui na minha sala, deixa eu te falar uns negócios aqui, que eu acho que você está olhando para o lado errado. Eu posso juntar todo mundo na mesma visão, eu posso prepará-los, sem que eles saibam que estão sendo preparados. Porque não adianta, daqui a 5 anos, a gente tem eleições agora em junho, vamos supor que eu continue na comunidade, o que os bastidores dizem isso, né? Eu continue na moderação, pelo tempo, pela crise, enfim, canonicamente é o melhor caminho. Eu fazendo campanha, só tá, cara, Carol não pode votar, então eu posso falar. Canonicamente seria o melhor caminho. Vamos supor que eu fique. Não adianta daqui a 5 anos eu ficar assim, não aguento mais, não tem ninguém para assumir meu lugar. Aí Deus, o anjo desce e fala, mas também Jacu, você não preparou ninguém, sou responsável. Tu vai morrer nessa moderação, até sua barba cair agora. E eu não vou poder reclamar. O que eu fiz para Deus expandir o ID da cola de Deus? Nada. Eu mereço é couro. Falando de mim, porque você não faz isso, você é uma pessoa que se prepara. Nós precisamos entender o ID com seriedade. O ID pessoal, onde Deus está te chamando. Quais os caminhos que Deus aponta para você? Qual é a leitura do seu meio ministerial e carismático, comunitário que você tem de apontamento de Deus? O que você precisa se capacitar para? O ID do seu ministério, você com seus liderados, onde você quer chegar? Qual a visão que você consegue transmitir? Olha, pregadores, vocês vão estar bom quando vocês estiverem desse jeito aqui, Guilherme, mas está muito longe. Traça um caminho, dá seu jeito. Difícil é para mim que não estou nessa posição de vocês. Para você é facinho, é só estudar. Eu estudei. Eu não peço nada mais daquilo que eu faço. Às vezes os meninos vêm do Ministério de Pregação e falam assim, Gui, quantas vezes você acha que eu tenho que ler a Bíblia então? Eu não vou falar com ele 10, porque eu li 8. Eu falo assim, lê 8. Meu Deus do céu, 8. Eu falei, eu li 8. Se ler 8 já está bom. Só que eles se seguram, porque no ano que vem, quando eles me perguntar, é 9. No outro ano, quando eles me perguntar, é 10. No outro ano, se eles me perguntar, é 11. É uma leitura por ano. Gente, se a gente não apertar dessa forma, o nosso ID não é eficaz. É um bando de bunda mole, que tenta fazer alguma coisa diferente e não consegue, porque é fraco. E nós precisamos nos preparar de verdade. Não achar que está preparado, é estar preparado de verdade para o ID. Eu fui para um campeonato internacional de jiu-jitsu, com 3 meses de treino, Elias. Treinei 3 meses, minha faixa branca, e falei, estou apto a competir com o pessoal que já treina há 2 anos. Fui. O que aconteceu? Eu desse tamanhozão, mano, tomei um cacete. Eu apanhei. O que era para apanhar de monte, eu apanhei sozinho. Tiraram o meu ombro do lugar.
O meu braço, estava treinando com o Marlon, o meu braço dói de vez em quando, até hoje, porque eu segurei pelo menos o terceiro lugar, porque essa vergonha também eu não passei. Para segurar o terceiro lugar, o menino me encaixou um armlock, que é uma chave de braço que a gente dá. Eu olhei para o relógio, faltava 10 segundos. Eu falei, vai quebrar meu braço, mas sem medalha também eu não volto. Eu segurei, mas ele quase que quebra meu braço, dói até hoje um pouquinho esse ossinho aqui. Isso foi em 2025, 2025, ano passado. A gente está fazendo 2 anos de treino agora. Eu não estava preparado para aquilo. O meu mestre é mais doido que eu, porque eu falei, eu vou me inscrever. Ele falou, se inscreve mesmo. Eu falei, cara, nem para ele falar assim, Guilherme, você não está apto. Dá uma segurada que nem amarrar a faixa você sabe ainda. E você vai treinar com pessoas. O menino que ganhou de mim, ele estava 2 anos se preparando só para aquele campeonato. Eu tinha 3 meses de treino. Ele tinha 2 anos só para aquele campeonato. O menino que tirou meu ombro do lugar tinha 145 quilos, 1,95 m de altura. Parecia um pneu de trator caindo em cima de mim. Eu não estava preparado. 0 aptidão. Aí eu fui em outro depois. Aí eu já estava mais preparadinho. Quase quebrei a perna do menino. Também não mexe comigo que eu sou um perigo. Acabou a luta, ele falou, quase que você quebra a minha perna. Eu falei, se o tempo não acaba, eu ia quebrar se você não bate. Mexe com o missionário de Deus, perigoso. Acho que eu só rezo e dou porrada que é um caramba. Preparo. Às vezes, sabe o que você está fazendo? Às vezes você é eu em 2024, querendo lutar com grandes coisas com 3 meses de treino, nem preparado você estava. Não sabe o que é uma guarda, não sabe o que é passar alguém, não sabe nada, não sabe dar nenhum golpe, não sabe dar um mata-leão, não sabe dar um armilão, não sabe nada, e quer lutar. Às vezes você faz isso. Sabe o que você vai fazer? Vai apanhar. Eu tenho marcas dessa luta até hoje. Dependendo do jeito que eu seguro o peso, meu braço dói. É o meu ombro falando assim, meu cotovelo, lembra aquele campeonato desgraçado que você foi sem preparo nenhum? Aí, você vai lembrar dele pro resto da vida. O ID sem preparo nos causa um envergonhamento, uma falta de êxito da missão. E nós precisamos entender e fazer essas leituras. E depois nós temos o ID pessoal, o ID do meu grupo e o ID da comunidade, do grupo maior. Cara, a preparação que eu estou fazendo, ouvindo as palavras de Jesus, onde nós iremos chegar? Quais lugares? Se vai abrir mais casas, quantas? Guilherme, eu não sei, isso é só Deus que sabe. Mas Deus dá essa direção às lideranças. Porque eu nunca vi, ao longo desse tempo, eu nunca vi casa de comunidade abrindo assim, não tem nada, puf! Aí abriu uma casa, Deus jogou. Do nada, não tinha nada na rua, Deus jogou uma casa, tinha um P e um X, alguém passou e falou, da comunidade São Pio X, isso aqui, liga para eles, mas eles são de Campina Grande, essa casa é na Bahia. Não, mas Deus jogou essa casa aqui. Eu nunca vi, não sei, Gustavo, tem mais experiência que eu. Geralmente, as pessoas se preparam, têm uma visão, preparam o terreno, vai e abre em João Pessoa. É assim que acontece. Então, onde nós estamos indo chegar? Qual tem sido o impacto real do nosso ID? E aí eu queria falar com vocês, para a gente terminar, algo que acontece com a Colo de Deus. Talvez vocês já viram nas redes sociais essa semana, a gracinha que a gente resolveu fazer, e a gracinha que a galera está fazendo conosco. Tudo extremamente calculado. Possivelmente será de novo o nosso maior lançamento. Nós desenhamos há um ano um projeto para adolescentes. Há 9 meses, mudando um pouco a linguagem do nosso Instagram, fazendo pequenos retiros, com até 100 adolescentes em Maringá e região, decidimos lançar um álbum, chamado Go Young. Entre as músicas que nós escolhemos, e também nós não é trouxa, uma coisa que a galera não entende é que nós não está comendo capinha aqui, nós temos dados e analíticos para tudo. Traçamos a persona, fizemos a pesquisa real com os adolescentes, olhamos eles na prática, vivendo, 6-7, não sei o que, farmou aura, você olha isso aqui, retardado, eles estão falando isso, a galera acha que não, mas eles estão. Desenhamos um projeto isso para mim é o mais engraçado de tudo, o pessoal adolescente amando, e a galera, os cachorro velho de 45 anos dizendo, nossa, que ridículo isso. É óbvio, cabeça de ovo, não é para você.
Nós fizemos um projeto para os meninos de 13, 14 anos, não é para os caras de 45. Nós fizemos um projeto para trazer de volta para o seio da igreja os que estão afastados da fé, não é para quem está vivendo aqui dentro e rezando em latim 24 horas por dia, não é esse o nosso público. E aí a galera taca ali pau, e eu só fico olhando, falei, cara, não é para você. É óbvio que você não está entendendo, não é nem o seu idioma. É óbvio que você achou estranho, não é você. Não sou eu não me visto como o nosso projeto. Eu fico brincando, a gente tem a galera do street na Colo de Deus, as roupas mais largas, que eu acho legal, não é o meu estilo. Eu falo, eu sou heterotop, meu irmão. Eu uso as minhas blusinhas apertadas, né? Gordo não tem discernimento, né? É gordo e não usa blusa apertada. As minhas calças de skinny, eu sou heterotop e pronto, acabou. Eu tenho a galera street, eu tenho a galera mais agora que está entrando do country. São estilos, para quê? Para evangelização. Vai ser o nosso maior projeto. A gente vai alcançar uma pancada de adolescentes que vão voltar para a igreja, que vão beber da espiritualidade, que vão ter um encontro real com Deus, e daqui a pouco vai estar indo rezar com essas pestes que reza em latim, não estou falando que reza em latim errado, mas que está falando mal da gente. Isso acontece, e está tudo bem. Quando o projeto foi desenhado, eu sempre tenho análise de risco, e eu falei, vocês sabem que a gente vai apanhar igual subaco de aleijado nisso aqui, né? Sim. Vocês vão aguentar? O marketing, os meninos da música, inclusive, mandei mensagem para eles esse final de semana, se eles estão bem, porque coloquei cantores, não inexperientes, eles estão prontos e aptos para o ministério, mas foi o primeiro projeto. E de cara, eles entrando no projeto apanhando igual tamborim no pagode. Vocês estão bem? Vocês estão aguentando? Vocês precisam de alguma coisa? Quer que eu bata em alguém? Eu bato. Alguém te estressou? Joga para o moderador, filho. Porque uma coisa, eu já falei, é que nós está gravando, não tem problema. Sei o que, Colo de Deus só tem viadinho, e não sei o que, os viados. Eu falei, quer ver? Fala que a Colo de Deus só tem viadinho com moderador desse tamanhozão, com cara de retardado, espera só eu pegar minha faixa preta. Espera só. Fala que só tem, mexe com meus viadinhos não, deixa tudo quieto, meus irmãos. Fala mal deles com um moderador maluco, daqui a pouco tira porte de arma. Não fala, mano. Não fala. Teve um cara que falou mal da gente na internet, Gustavo. Encontrei ele num evento. E aí, irmão? Não vou fazer. Chega para frente, Maria. E aí, irmão? Como é que você está? Ô, varão, rapaz, que alegria te ver aqui. Eu falei, tá bem, né? Bem. Nossa, cara, que pregação sensacional que você fez. Me postou até no Instagram dele. O meu formador geral me mandou mensagem e falou assim, o que você fez com esse cara? Que ele te postou no Instagram. Eu falei, eu só estou aqui. E aí depois eu fui brincar com outro fundador amigo, ele falou assim, Guilherme, ao seu tamanho, olha a sua cara, você acha que não, mas você tem cara de maluco, você acha que alguém vai falar alguma coisa olhando para você? O máximo é te pedir desculpa, e é isso que acontece, todo mundo é machão, não estou ameaçando ninguém aqui, ou talvez esteja. Mas olha só, olha o jeito, entendeu? Mano, e é intencional. Ou você acha que eu estou estimulando os homens da minha comunidade a fazer jiu-jitsu simplesmente porque eu quero abrir uma equipe? Nós vamos abrir uma equipe de jiu-jitsu. Eu vou. Pronto, acabou. E o meu sonho é a gente subir num pódio de um campeonato mundial e o nego com a logo da Colo de Deus nas costas. Eu falei, fala de nós agora, olha lá, ó, ao perigo ambulante. Não sei se eu conseguirei ser essa pessoa, mas um de nós vai ser. Estratégia, meu irmão. Estratégia. Eu sei aonde nós queremos chegar. E eu sempre assumo o risco, plausível. Eu sempre falo porque eu tenho um monte de menino doido. Os caras fazem uns negócios que eu falo, tá maluco, eu vou fazer sem nem se você me pagar. Eu apanho, não tem problema, não gosto de apanhar, pela causa certa. Se for dentro da nossa visão, com a expansão do nosso ID, eu não ligo de apanhar. O que eu não gosto é de apanhar errado. Apanhar besta. Eu falei, não, isso aqui eu não vou fazer não. Eu não vou sofrer por isso aqui, nem se você fizer um pix de R$1 milhão para mim. Agora, está dentro da nossa visão, da nossa missão, do nosso propósito, vai expandir a nossa evangelização, taca-lhe pau. Eu ainda falo, pode jogar aqui, ó. Guilherme, e se o bispo achar ruim? Fala comigo. E se os padres estão falando mal de nós? Fala comigo. Teve uma vez que um padre falou na internet, que na Colo de Deus só tinha viadinho. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, oi padre, sua bênção, tudo bem? Eu vi que o senhor treina jiu-jitsu, eu vou estar na cidade do senhor daqui a um mês, vamos marcar um treino? Porque eu não gostei da sua fala. Guilherme, você chamou o padre para porrada? Chamei. No jiu-jitsu.
regras dentro do tatame. Treinou comigo? Não treinou. Me pediu desculpa e nunca mais falou mal da gente. É estratégia, mano. Tudo tem que ter estratégia. Vai ver quando meu médico liberar para eu usar bomba, eu estiver parecendo um armário. O que o moderador da cola de Deus está tomando? Remédio de cavalo, olha lá o tamanho que ele está. O braço que parece maior que a cabeça. Gigante. Já era. Não fala. Estratégia. Amém? Não estou induzindo ninguém a usar anabolizantes. Eu estou induzindo vocês a cumprir o ID. E por último, cadê o menino da placa? Você vai levantar quando tiver acabado? Aí eu vou ficar bravo também, né? Você não me avisou nada. Cara, pode falar o tanto que quiser. Tá bom, 1h30 da tarde, eu estou na metade agora. Como cumprir de maneira eficaz um ID, independente do local, cumprindo bem um vinde. Vida de oração, intensidade com Deus, vida sacramental, coisas que muitas vezes as pessoas não vão conseguir experimentar vendo vocês pela internet, mas é assim que a gente alimenta. Quantas pessoas já foram na sede da minha comunidade e viram a nossa galera doidinha que reza um monte falando: nossa, eu não imaginava que vocês rezavam esse tanto. Você acha que nós faz o quê? Dancinha do TikTok o dia inteiro? Vai chegar na cola de Deus, a gente vai estar em frente a uma câmera, more vibes, não sei o quê. Não, meu irmão, a galera está rezando. Vida de oração. Guilherme, o que eu vou fomentar com os meus liderados? Vida de oração. Não adianta a gente dar essas ferramentas, não adianta a gente encher vocês de armadura se não tiver vida de oração, na prática. Carismático, pentecostal, orar em línguas, revelar CPF, esse tipo de coisa. Vida de oração intensa, como bons carismáticos, porque somos comunidades carismáticas, sim ou não? Sim. Pentecostais, do mistério, crentes, evangélicos, da Assembleia de Deus, tudo assim, ó. Precisa fomentar isso. Uma vez, para eu acabar, vou te falar como as pessoas nos olham, talvez não vocês, a colo de Deus. Estava num congresso com um teor mais intelectual e eu lá no meio. Tinham alguns pregadores internacionais e eu estava lá. E aí eu descobri qual que é o hotel que eles iam ficar. Minha secretária descobriu, reservou no mesmo hotel porque eu queria estar mais próximo, lá em São Paulo. Desci para jantar na hora que eles estavam jantando, aí eu sentei numa mesa sozinho, eu quase coloquei aquele fundo musical do Chaves, sabe, quando todo mundo vai para Acapulco, quase que eu coloquei para eles perceberem que eu estava triste. Daí eles chegaram assim: Guilherme, você está aqui? Senta aqui com a gente, né? 3 me conheciam, aí eu sentei lá, e a gente começou a conversar, e eu percebi, não sei se foi consciente ou de forma inconsciente, mas as pessoas intelectuais da mesa, que não eram, agora você lembrou de mim, né? Que não eram carismáticos, não dava muita atenção porque eu falava não. Sabe como eu me sentia? Eles falando, e quando eu abria a boca, eu achava, parecia que eles viam em mim o Tais Mania do Looney Tunes, comida da vovó. Parecia que eu estava falando desse jeito. E eu, não, irmãos, porque, né, esse negócio, só que não era isso que eles escutavam, parecia que eu era o Tais Mania. Até que eu virei para um dos professores que estavam na mesa e falei: professor, eu fui seu aluno em 2 cursos. Aí ele: você foi meu aluno? Você acha que eu rezo só o dia inteiro? Não, eu estudo. Aí ele: e você gostou? Eu falei: nossa, foi fantástico. Inclusive eu trouxe essa e essa formação para dentro da comunidade. Aí tinha um outro professor também: professor, também fui seu aluno no curso tal e no curso tal. A gente conseguiu expandir muita coisa na nossa área de formação. Vocês têm uma parte formativa? Eu falei: mas vocês acham que nós faz o quê, meu irmão? Eu falei: sim, né, eu e meu blazer. Sim. Peguei meu computador, olha aqui como que é, mostrei a nossa plataforma, os temas, tudo aquilo que a gente está conversando aqui esse final de semana, e eles: cara, que incrível isso. Do nada eles conversaram comigo igual gente. Eu falei: então eu sou gente. Porque as pessoas, de maneira, um pré-julgamento, olham para a gente como se a gente fosse incapaz intelectualmente de sustentar uma conversa, como se a gente não estudasse, como se não existisse planejamento no nosso meio, como se a gente fizesse tudo nas loucuras. Às vezes a gente faz. Então nós precisamos, primeiro, consertar
e fazer com que essas pessoas percebam esse lugar nosso. Mano, a gente não é um bando de maluco, só um pouquinho. E aí, uns dias atrás, já tem um tempo, um padre veio falar: pô, Guilherme, foi logo no lançamento: pô, Guilherme, esse projeto queima muito vocês, cara, você não devia fazer isso, porque como que você vai para congresso tal e tal, se você tem essa imagem da sua comunidade? Eu falei: padre, essa é a minha comunidade, é o público que a gente evangeliza. Vocês me descobriram agora que vocês sabem que eu tenho algumas capacidades intelectuais, mas isso daqui sou eu. Aí ele falou: e você faz dancinha? Eu falei: eu não faço dancinha, os meus meninos de 12 anos fazem. Eu não faço dancinha, mas a minha galera da banda jovem faz, e eles estão ali para isso, é a função deles. Isso não evangeliza ninguém. Quais os dados? E eu falei isso com o padre, porque ele falou para mim, como eu achei que a gente tinha esse nível de intimidade, ele falou: mas eu acho que isso não evangeliza ninguém. Eu falei: com quais dados o senhor me diz isso? Ele: como assim? Eu falei: qual que é a sua propriedade para dizer que um projeto visual desse não evangeliza ninguém? Ele: é muito óbvio. Eu falei: não é óbvio, porque olha aqui, eu mostrei para ele a lista de adolescentes que eu tinha inscrito nos meus eventos. E na lista de adolescentes inscritos, aqueles que estavam marcadinhos, que não tinham nenhuma experiência com a igreja, 70% deles. Eu falei: padre, o senhor tem uma opinião, e eu a respeito, mas eu tenho dados. E os meus dados mostram que esse evento é eficaz para trazer os adolescentes retardadinhos, como o senhor fala. Aí ele: meu filho, eu nunca tinha pensado por essa ótica, me desculpa, tem como você vir dessa formação na minha paróquia? Eu falei: não. Pede o pessoal totus tus do senhor aí, eu não vou. Estou brincando. Eu falei: claro, padre, o pessoal adolescente pode ir, com todo prazer. É que o pessoal já viu que eu sou meio bocudo, só um pouquinho, né, Liz? Um pouquinho, talvez. Estou meio estressado com quem me faz raiva, por isso que eu treino jiu-jitsu. E por último, no versículo 20, esse relógio seu está viciado, hein? Não passou 5 minutos não, eu estou aqui marcando também. No versículo 20, Jesus diz assim: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E eu acho muito pedagógico como São Mateus, deixa eu ver aqui, não, deixa isso por enquanto. Eu acho pedagógico como São Mateus, ele termina o Evangelho só com uma direção extremamente certeira sobre os que vão, sobre os que farão acontecer. Qual é essa certeza? Que Jesus está conosco. Eu não sei, meu irmão, você que já lidera, você que está há muito tempo caminhando com Deus, você que caiu aqui, não sei porquê, eu não sei o quanto você tem sofrido, e até mesmo às vezes que você tem se questionado, mas eu queria te dar uma certeza: Jesus, ele não mente. No livro dos Números ele diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente, não se arrepende. O que ele fez, está feito. Por isso que São Paulo diz na carta aos Romanos, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É por isso também que São Paulo fala a Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem, pelo contrário, torna-te modelo de santidade. Nós precisamos entender uma coisa: quando Deus chama a um homem, uma mulher, quando eles caminham com um carisma, Deus está falando com eles. Às vezes, quando eu sou questionado, principalmente por pessoas de fora da minha comunidade, sobre os passos que nós estamos dando, não de maneira orgulhosa, porque eu trabalho muito isso na direção espiritual, muito assim, eu falei: padre, eu sou um soberbo mesmo, eu acho que está todo mundo errado, eu estou certo, trabalho assim, de maneira absurda. Mas quando me questionam sobre os direcionamentos que nós temos em Deus, a minha fala é sempre essa: escuta só. Você escutou? O que é, Guilherme? Pois é, Deus não falou com você, Deus falou com a gente. Pode deixar, a inspiração é nossa, não é para vocês entenderem. Daqui a pouco você escolhe o fruto da nossa inspiração, mas agora é nossa. É essa comunhão que nós como liderança precisamos ter. Eu tive uma experiência quando eu estava escrevendo o segundo livro, eu acho que foi o segundo. Logo depois de uma experiência a respeito dos 5 ministérios que Paulo fala, né, e eu já sabia que eu era mestre e tudo mais, eu não conseguia terminar de escrever o meu livro. Cara, não fluía.
Eu tentava terminar de escrever o livro, eu já tinha gravado, eu escrevia as coisas, eu não conseguia fechar o raciocínio. E aí um irmão chegou para mim e falou assim, ó, Gui, por que você não grava? Você tem facilidade da fala, você, né, tem um ministério. Eu falei, cara, eu já tentei gravar, mas não deu certo. Ele falou assim, ó, mas agora você sabe que vai dar certo. Ele falou, Guilherme, você é um mestre, você tem essa facilidade no ensino, grava o seu livro. E eu, cara, vou gravar. Eu estava voltando de São Paulo para Maringá de carro sozinho, dirigindo de madrugada, né, que às vezes eu não ia fazer isso, mas eu estava sem conseguir dormir, um pouco agitado por conta do evento e daquilo que Deus estava falando. Falei, vou gravar. Coloquei o celular para gravar e comecei a gravar. E um dos capítulos do livro agora eu não lembro se é do primeiro ou do segundo, acho que é do segundo, que do discipulado, olha aí quem está com o segundo, se tem um capítulo chamado Discipulado, a Arma da Liderança, ou se é o primeiro, agora eu não me recordo. Muita coisa, eu já estou escrevendo o terceiro, já não sei mais onde estão as coisas. Eu acho que é o segundo. E aí eu estava dirigindo assim, ó, gravando o áudio, falando sobre o discipulado, e eu falei justamente sobre como Jesus está com os seus discípulos. Minha experiência pessoal, tá? Não sou místico nem nada. Sabe aquela sensação de tem alguém te olhando? Geralmente a gente tem essa sensação quando assiste um filme de terror e vai tomar banho, tem que lavar o cabelo. Eu já não passo por isso há alguns anos, né? Mas você assistiu um filme de terror que tem 20 capeta. Aí você vai e fecha o olho e fala assim, cara, o capeta está me olhando agora. Se eu abrir o olho, ele vai me pegar. Você já teve essa experiência? Não, só eu mesmo que assisti filme de terror. Vocês não assistem, né? Vocês é outro nível. Eu sou meio, não sei porque que eu fico assistindo Invocação do Mal, Annabelle, e depois eu fico, meu Deus, que aí se a freira aparece? Não posso ver uma freira que eu falo, será que ela está possuída? Qual é o seu nome? Não venha andando assim não, dona freira. Se você não falar comigo direito, eu vou te chutar, hein? Mas, irmão, assisti a freira agora de novo, que teve um novo filme que tem a freira, e lá em casa a gente vai na missa todo dia num convento de umas irmãs. Chegando na missa, 6 e pouquinho da manhã, está meio escuro em Maringá. Irmão, no dia seguinte que eu vi o vídeo, a irmã cismou que não ia entrar pela mesma porta. Elas tiveram a brilhante ideia de vir pelo meio do jardim. Eu chegando, pensa, num convento, tudo meio escuro, todo dia a irmã está dentro da igreja. Eu chegando assim, eu olho assim, uma freira do jardim. Falei, não é possível, cara. O diabo não vai me pegar aqui não. E a irmã vindo na minha direção, por quê? Sabe aquelas estradinhas no meio do jardim? A estradinha terminava ali e eu estava indo aqui, e a freira vindo. Eu falei, oh Deus, eu não vou assistir mais não, pai, desculpa, não vou mais. Então, essa sensação que eu tive no meu carro, eu falei, cara, estou dirigindo assim, gravando, porque nosso Senhor, está assim no meu livro, prometeu que estaria com os seus, e a arma da liderança é o discipulado, e a impressão que tinha alguém sentado assim. Eu falei, e na minha cabeça, é Jesus, mas eu não sou maluco de olhar. E também se for o Satanás me tentando, né? E eu aqui dirigindo, e aqui, ó, um vultinho aqui, sentado no lado do carona. Eu falei, nem para botar o cinto. E o meu medo era, e se der aviso no cinto de segurança, eu pulo desse carro. Se apitar o negocinho do cinto, eu não estou nem aí. O carro é alugado, a localiza que se vira para achar esse carro num buraco. Graças a Deus não apitou. Mas a sensação de estar alguém, experiência com Deus. E quando a minha editora, né, a menina que trabalhava na nossa editora, escutou, ela falou assim, ó, Guilherme, quando eu escutei esse capítulo, meu Deus, que transbordo do evangelho. Eu falei, é porque ele estava lá, minha irmã. Agora eu tenho a segurança, mas na hora, passei-lhe um cagaço danado. Por que eu estou te dizendo isso? A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus não abandona os seus. A gente que é burro, é sonso. Jesus não nos abandona. Ele não volta atrás. Jesus não faz nada para a gente se lascar. É a gente que não consegue corresponder ou não se prepara para aquilo que Ele está chamando. Eu não sei se você consegue fazer uma anamnese breve a respeito da sua vida, do seu tempo ministerial, do seu tempo de liderança. Talvez o quão despreparado você estava até esse dia e estava achando que Jesus te abandonou. Porque o Senhor não me dá nenhuma nova visão, a gente está perdido. Jesus falando, eu já dei 30, você não fez nada. É o tempo ideal, propício, de você se levantar como um homem e uma mulher de Deus, assumindo para você que Ele está com você, que Ele te confiou um povo, que Ele te confiou um ministério, que Ele estará com você até o fim do mundo,
e que tudo aquilo que nós falamos nesse final de semana é para cooperar com a sua liderança, para cooperar com você, para você ser um homem de Deus, um homem que reza, que sabe, quando fala de 5W2H, análise SWOT, quando fala de estratégia, de financeiro, você desenrola, mas quando fala de reza, você desenrola também. Os nossos liderados esperam exatamente isso de nós. É óbvio que a gente vai ter a galera que reza mais e a gente sempre confia neles. Eu tenho, vocês têm também, mas nós precisamos ocupar esse lugar. Amém? Amém, meus irmãos? Não tenham medo de avançar, não tenham medo de corrigir, não tenham medo de levantar voos ainda mais altos. Se Deus está os inspirando, e é exatamente essa a função que Jesus deu ao Espírito Santo quando Ele nos promete. Jesus disse que quando o Espírito viesse, primeiro, iria nos recordar a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo iria recordar o que Ele disse. O Espírito Santo iria nos auxiliar nas respostas quando nós fôssemos colocados diante dos tribunais. Então o Espírito Santo tem uma função: relembrar o que Jesus nos disse. O Espírito Santo tem uma função: nos impulsionar a ir adiante. Nós não podemos ser como aqueles discípulos que Paulo encontra em Átila, se não estou me enganado, que estão governando sem o Espírito Santo. Ele chega, tem líderes, eles estão falando de Jesus e Paulo pergunta: quando vocês receberam o Espírito? E eles falam: que Espírito? Nós não recebemos nada. Impossível liderar sem ser no poder e na graça do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Paulo coloca a mão na cabeça deles. Paulo pede uma unção e uma graça do Espírito e eles são. O que acontece em Pentecostes acontece com aqueles homens também. É isso que Deus quer fazer conosco. Você precisa sair desse lugar inflamado pela graça de Deus. E aí, meu irmão, vocês que precisam tirar visto e passaporte, o façam. Deixa de ser um enrolado. Você que sabe que um dia Deus vai te destinar e tem um povo para você em outra nação, começa a estudar. Começa. Dá um jeito. Pega inteligência artificial, contrata um professor, dá um jeito. Meios a gente tem. Ah, Guilherme, é porque Deus quer que a nossa música seja poderosa. Dá um jeito, estuda, pede para alguém avaliar. Se tiver ruim, faz melhor. Nós precisamos assumir esse lugar. Homens e mulheres de Deus, tomados pela graça de Deus, que não tem medo, não tem receio de fazer a obra de Deus acontecer. Amém? O que trouxe vocês até aqui, não vai levar vocês para o novo nível. O que vocês fizeram até aqui, não vai ser suficiente para o novo tempo. É por isso que Deus pede mais. Mais jejum, mais oração, mais entrega, mais consagração, mais adoração, mais estudo. Nossa, mas Deus está pesando demais. Não, Deus está dizendo: eu tenho mais para vocês. Mas eu não sou bobo de entregar um caminhão na mão de uma criança. Vocês precisam fazer por onde? Amém? Tá em Deus, né, irmão? Com essa plaquinha, ô abençoado que Ele é, né? Fica de pé. Let's pray, brothers and sisters. And more presence of the Holy Spirit now. Meu irmão, eu não falei em 2022. But now I pray for you, my brother. I pray for you, my sister. Vocês vão ver. Vou marcar vocês ainda. Olha aí, Pio 10, onde eu tô. Sabe aquele memezinho? Aê, professora não sei o quê. Você falou que eu nunca saí do Brasil, onde eu tô? É eu lá no Congresso Eucarístico, falando com vocês. Se preparem. Não tenham medo de sonhar. Vou falar mais uma coisa. Já acabei. Eu já acabei, agora já é oração, nem a pregação mais, tá? Não tenham medo de sonhar e pedir a Deus. Guilherme, então você está falando que Deus disse que você vai para o Congresso Eucarístico? Eu falei que eu quero. É meu sonho. O que eu faço? Deus me ajuda. Fala meu nome para o pessoal lá. Quando eles forem discernir quem nós vamos trazer, manda o anjo gritar: Guilherme da Cola de Deus. Quem que é Guilherme da Cola de Deus? Eles olham no Instagram, eu estou lá. Eu peço a Deus essa graça.
mas é o meu sonho. Para a gente rezar, qual é o sonho que você tem para a sua comunidade? Qual é o sonho que você tem para o seu ministério? Qual é o seu sonho pessoal? Meus irmãos, nós não podemos deixar de sonhar. Não deixe. Não deixe de sonhar. O dia que nós perdemos o desejo, os sonhos, as novas visões, é talvez o momento ideal que o diabo começa a agir na nossa vida, falar que está dando tudo errado, que a gente é uns fracassados, que a gente não merece, que está dando errado porque a gente não reza. Não deixe de sonhar. Sonhos grandes. A Colo de Deus reza pedindo nações há pelo menos uns 10 anos. Demorou 10 anos para as portas internacionais se abrirem. Mas há 10 anos a gente fala que está indo. Há 10 anos a gente canta, me deu o mundo por herança. Mas a gente não sai do Brasil. Agora eu tenho um missionário que mora na França. E ele trabalha com franceses. 2 missionários em Portugal. 1 missionária nos Estados Unidos. Tudo de aliança. Não foi membros que a gente falou, vamos abrir uma casa. Não. Gui, eu estava orando. O Rafa chegou para mim. Gui, eu estava orando. E fui convidado a trabalhar numa paróquia na França. O que você acha? Eu falei, bora meu filho. Vai ganhar dinheiro lá. E o que você vai fazer? Não, eu fui contratado para trabalhar com evangelização na França. Eu falei, meu Deus, melhor que isso é só você ganhar na Mega Sena. Foi. Os 2 missionários, 3 que estão em Portugal. Gui, nós estamos indo para Portugal para trabalhar lá, expandir o carisma. O que você acha? Tem minha bênção. Começamos a ir para outros países, mas a gente já canta isso há 10 anos. Há 10 anos sonhando. Há 10 anos planejando. E agora as portas se abriram. Estão entendendo, sim ou não? Que nessa oração nós nos direcionemos a 2 aspectos. Responder a Deus e sonhar com Deus aquilo que nós sentimos desejo para as nossas comunidades. Porque se nós estamos com Ele, meu irmão, o que nós sonhamos com Ele. O que nós desejamos com Ele. O que nós queremos com Ele. Amém? Let's pray. Parar com isso, daqui a pouco eu começo a falar errado. Dá uma esticada, dá uma mexida no seu corpo para a gente poder orar. Se você quiser dar uma afastadinha de quem está perto de você. Eu tenho vergonha de me ver chorando. E agora você vai chorar. Só cabe essa oração quando você estiver chorando. Se quiser dar uma afastada, vir mais para o meio, pular para o banco da frente. Para que nós possamos corresponder como o profeta corresponde diante do grito de Deus a quem enviaremos. E como a Virgem Maria se posiciona diante da mensagem e do anúncio do arcanjo Gabriel. Nós precisamos de homens e mulheres disponíveis a fazer, de maneira intensa, mas a fazer. Amém?
Volume da oração. Branda la baba shiri kandria barandria balabala. Randria balala shiri kandria la balala. Randria marindala balandria e la bar shiri dia dia balakant. Sigrem della balak sigriali dalla barianti ambanda la bashi. Sorria fronteria la shit. Sindriandria sidirandra sidiandria la sustenta a sua oração, meu irmão. Não arrefece, sustenta. Sustenta, volume, vai, força. Rianda indaran dirianda la bamal dirianda la shindiande
Ora, meu irmão, ora no fogo, vai. Ora no fogo. Força. Erga suas mãos. Agradece a Jesus por nos ter reunido nesse final de semana. Gratidão na sua palavra, na sua voz. Gratidão nas suas palavras. Gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor. Vai, expressa a sua gratidão. Vai dizendo obrigado. Vai dizendo gratidão a Ti, Senhor. Rendemos graças por nos trazer a este lugar. Nós estamos gratos a Ti. Foi o Espírito que nos reuniu. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Vai, agradece, agradece, agradece. Agradece. Ergue teus braços, agradece. Obrigado, Senhor.
ao Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de seu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Minha gratidão aos meninos. É negócio de doido, né? Meu bloco de notas ali ficou cheio. É rezando e anotando, que senão a gente esquece. Tem que ser assim mesmo. Gente, minha gratidão a cada um de vocês por terem correspondido ao apelo de Deus para este final de semana. Aos meus irmãos, estão convocados todos. Sexta-feira é feriado, 1º de maio. Nós vamos ter o nosso primeiro encontro interno com a nossa liderança. Então vai ser sexta-feira, 1º de maio, 9 horas, né? Dia propício, dia de São José Operário. Então a gente vai estar reunido aqui. Tem algumas situações que a gente vai tratar mais internas, mas todos estejam aí convocados. No mais, minha gratidão a todos. Pessoal da Dínamos, pessoal da Menino Jesus, muito obrigado pela confiança terem vindo. Nossa gratidão a vocês. Tem alguma outra nova comunidade aqui que eu não citei? Não. Não, Dínamos, Menino Jesus, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos aproximar mais, vamos estar mais juntos, mais unidos, né, Sandra? Com a graça de Deus. Então, muito obrigado a todos. Nos voltemos para Nossa Senhora e rezemos juntos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Só para compartilhar com vocês, agora em setembro, principalmente as duas comunidades irmãs, nós vamos ter aqui o Cenáculo de Avivamento, com Fábio Lira e Fabiano Ramos, estarão conosco num final de semana de setembro, que eu não me lembro direitinho a data. Em outubro nós vamos ter o Congresso da Família Católica com Moisés Rocha, lá em João Pessoa. Vai ser o nosso primeiro evento lá em João Pessoa, e queremos contar com a presença também dessas duas comunidades irmãs para nos ajudar e vivermos juntos esse momento, tá bom? Então, desde já, muito obrigado a todos. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Pessoal da Divino Amor, eu esqueci de falar do pessoal da Divino Amor ali também. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Deseja paz ao irmão que está do seu lado. E vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Só uma coisa.
Todas as palestras foram gravadas. A gente tem um contato de vocês. A equipe vai providenciar, enviar um link com todas as palestras gravadas e também os slides. Paulo vai passar, né, Paulo? Vai passar e a gente vai mandar tudo no e-mail de vocês, tá bom? Tem livro ali ainda, compra para ele não voltar com nada. Tem livro lá ainda. Bota na maquineta aí, vai para frente, joga, dá um jeito e vamos embora. Quem comprou só um, compra o segundo agora no intervalo. Cadê Jefferson? Né, Jefferson? Vai lá. Já foi? Caba mole. Vai. Um abraço. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado. Deseja paz. E vamos com a graça de Deus.